Aleluia. Oh, receba, Senhor. Receba a nossa adoração. Nós viemos aqui com o único propósito, te adorar. Oh, aleluia. Viemos aqui para te adorar. Como filhos. Oh, esse lugar é teu, esse lugar é teu. Esse lugar é teu. Oh, aleluia. Seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesse lugar. Obrigado, Pai. Te agradecemos por isso, Deus. Oh, Senhor, tenha liberdade nesse lugar. Tenha liberdade nesse lugar. Pai, nós colocamos esse ambiente, esse lugar de santos. Oh, que ambiente. Queridos, você pode provar disso. Esse ambiente está cheio. Oh, onde 2 ou 3 estiverem em espírito e em verdade, somos mais que 2 ou 3. Ele está aqui. Obrigado, Paizinho. Oh. Queridos, antes de você sentar, ou melhor, antes de você conseguir se recobrar, e antes de você sentar, olhe para o seu irmão, para a sua irmã, e diga a ele: não acabou, é só o começo. Não acabou, é só o começo. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Deixa eu pegar um lenço aqui, caiu um cisco aqui no olho. Cheio de poeira aqui, né? Poeira. Aleluia. Oh, irmão, como é bom estar nesse ambiente. Você concorda comigo? Eu vou ser bem sincero com você. Às vezes, a gente acha que vir à igreja é algo ritual, não é? Bom, minha linda, que bom estar você. É algo que eu vou lá para cumprir um protocolo. Mas você saiba que um ambiente como esse nos salva. Um ambiente como esse nos salva. E eu e você somos condutores. Sabe o que é um condutor? Eu não tenho muita compreensão disso. Quem conhece mais disso é os nossos irmãos que trabalham diretamente com isso. Rodrigão, Ramon e a galera que trabalha com cabeamento. Sabe o que é um condutor? Se você puder, filhão, eu ficaria muito grato e honrado em ter você aqui, né? Essa unção de levita. O condutor, ele pega de uma ponta a outra, ele leva energia, ele conduz algo.
E eu e você conduzimos algo. Somos condutores. E um ambiente como esse restaura a condução, limpa a condução. Ele nos faz conduzir, talvez, a frequência ou a voltagem correta. Então, esse ambiente nos salva. Somos expostos ao longo de horas a fio, horas e horas, somos expostos. E esse ambiente pega o vaso, limpa, restaura e entrega para cumprir sua função de novo. Não perca a oportunidade de estar em ambientes como esse. Amém? Obrigado. Está cheio o negócio aqui hoje, viu? Oh, glórias! Amém? Ufa! Dê um sorriso para o seu irmão que está aí do lado, vai, dá um sorrisão para ele. Sorrisão, isso. Glória a Deus, sorrisão, olha que lindo. Isso, gostei. Capaz, todo mundo com os dentes brancos, olha que coisa linda. Glória a Deus. Muito bem por isso. Queridos, sejam bem-vindos, bom dia a mais uma EBD. Nosso tema é o quê? Prosperidade. Olha o tema lindo esse, né? Aleluia! Você viu aí? Isso é condução. Amém? Você conduz o que você está cheio. Amém? Então, queridos, nosso tema é prosperidade. Quem estava aqui na EBD domingo passado? Fomos ricamente abençoados por uma palavra extraordinária vindo do nosso ministro Samuel. Samuel trouxe uma palavra assim, fantástica. E ele falou a respeito de renovação da mente, falou sobre força, falou para nós não nos determos com medo, pelo contrário, porque o Senhor nos dava um espírito de força, ousadia, não foi? Amém. Então, queridos, eu queria dar continuidade a isso. Eu queria só abrir meu coração para vocês. Fiquei até as 3 horas da manhã, mais ou menos, relendo o material, revendo. Preparei 4 páginas, né, desse material para a gente falar sobre prosperidade. Quando foi 6 horas da manhã, eu acordei. E aí Deus falou o seguinte: olha, você vai falar sobre outra coisa. Eu falei, beleza, a gente, né, tá. E aí ele falou, você vai falar sobre uma coisa chamada processo. Processo. E não é qualquer processo. Não é um processo que aconteceu na vida do outro. Você não vai olhar para o texto e vai falar o que aconteceu no processo na vida de Moisés, de Jacó. Não. Você vai falar o que aconteceu na sua vida. É um processo. Sabe, queridos, quando eu comecei, 6:30 da manhã, pensar sobre isso, refletir sobre isso, me veio tanta coisa, tantas lembranças, tantas... Uau! E meu coração ficou cheio de alegria. E eu queria compartilhar essa alegria com você. Eu queria deixar só uma imagem inicial. Queria que você olhasse essa imagem. E pode ter certeza que no final a gente vai explicar tudo. A primeira foto, Correia. Aí. Queria que você olhasse essa imagem. E o que essa imagem tem? Quando você olha para ela, o primeiro impacto, o que ela traz para você? Qual a imagem? O que ela transfere para você? Fica com ela aí. Respondeu que sim. Então você pega a sua palavra, a sua Bíblia, abra lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 9. Amém? Deuteronômio 28, verso 9.
Você pode projetar o texto para mim, Correia, por favor? Aleluia. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que faz nova todas as coisas. Aleluia. Deuteronômios 29, 9. Desculpa, é 29, 9. 9. Aleluia. O texto diz: sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em quase tudo o que fizerem. Amém? Não? Na sua versão está diferente, é? Como é que está na sua? Em tudo? E para que você prospere em tudo, qual é a condição? Amém? Vamos seguir por isso. O contexto desse texto de 29, do Deuteronômio 29, Moisés, ele faz relembrar o povo, ele relembra o povo. Se você ler o texto do capítulo 29 todo, você vai ver que Moisés começa a relembrar o povo dos feitos de Deus. Ele traz à memória do povo o que Deus fez no Egito, o que Deus fez no deserto. Ele começa a trazer, a resgatar, e depois traz à memória as promessas dele. O que foi que Deus fez? Interessante que ele fala, no texto ele fala, sigam fielmente, na minha versão fala, guardai as palavras desta aliança. Você guarda algo que você não tem? Você guarda algo que você já recebeu? Agora, se ele está indicando para que você guardar, é que você pode perder. E se você perde aquilo que você deveria ter guardado, perde o seu efeito. Nós vamos pensar um pouco sobre isso. Sabe, queridos, todos os dias, nesse lugar, somos lembrados sobre uma nova aliança. Não é isso? Nós vivemos hoje sobre uma nova e superior aliança. Moisés falava sobre uma aliança antiga. Essa nova e superior aliança, ela nos tira da condição de servos e nos coloca numa condição de filhos. Uau! Sabe, queridos, essa relação de filhos nos leva a duas coisas que para mim são muito importantes. Eu acho que talvez seja essa a condição que você queira ter com seu filho. A primeira é integridade. A segunda é intimidade. Nós temos que ser íntimos e integrais na relação com o Pai. Talvez seja essa a base de uma manutenção dessa aliança. Porque se não formos íntegros, integrais, inteiros, de corpo, alma e espírito, se nós não literalmente nos jogarmos, nós não vamos conseguir ser ou atingir a intimidade. Desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas intimidade forçada é estupro. Intimidade, ela tem que ter prazer. Ela gera prazer. Uma intimidade com o Pai, ela leva a uma satisfação. Ela leva prazer. Por conta de uma integralidade. Eu me lançar de forma integral. E por que eu estou... Sim, o que tem a ver com prosperidade? Vamos chegar lá. E pensando nisso, quando eu comecei a fazer essa recordação, e por que eu trouxe integralidade e intimidade. Isso me fez lembrar, logo pela manhã, como é que eu cheguei na Verbo. Cheguei na Verbo em 2015, e minhas contas não estavam pagas. Minha casa não tinha saúde. Meu casamento estava falindo. A minha vida estava precisando de integralidade e de intimidade.
Mas sabe, queridos, quando eu olhei para isso, olhei para a palavra, e olhei para aquele ambiente, não era esse, era uma outra. Quem vem da outra igreja sabe como era, um lugar mais apertado, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, a gente suava mais que cuscuzeiro. Mas eu fui levado a me questionar sobre a minha integralidade e a minha intimidade por uma palavra. Naquele momento eu tive uma escolha. A escolha foi me lançar, compreender, absorver e agir, ou mais uma vez ouvir e passar direto. Eu decidi fazer aquilo que um cântico que eu acho lindo diz o seguinte: eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendi, queridos. Agora, eu me render, e aí eu venho com a integralidade e intimidade. O me render não me bastava eu dizer, da cadeira, dizendo: pai, eu me rendo, estou aqui. Eu tinha que trazer isso para o prático. Foto 2. E aí, eu quero mostrar isso para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou falando de um processo. Eu não estou falando para você de um testemunho. Testemunho é quando você já conquistou. Estou falando de um processo, eu estou num processo. Quando eu olho essa foto, e eu gosto de olhar, JP, você é o cara. Sabe por que eu olho essa foto? E eu quis trazê-la para cá? Porque sabe, queridos, aqui era no começo do culto, todo mundo bonitinho, de gravata, no término do culto. Meu irmão, suado, lavando o banheiro, esfregando o chão, olhando o carro, né, Vacton? Integralidade, intimidade. Sabe, queridos, quando nós nos propomos a entender a profundidade do que foi a nova aliança, o preço que foi pago por ela, que foi de integralidade e de intimidade. Nosso Pai, nosso Deus, nosso Jesus foi para a cruz, de forma integral. Ele não sofreu um pouquinho, ele foi à morte. E aí quando eu olho para essa foto, eu falo: poxa, eu preciso tomar uma decisão. Queridos, minhas contas não estavam pagas. Eu não estava tudo bem na minha vida. Eu cheguei na Verbo da Vida em outubro, final de setembro. Cheguei na Verbo em setembro de 2015. Em novembro teve um ato aqui, foi em Finados, se eu não me engano, onde a Verbo fez uma mobilização para visitar os cemitérios, para ministrar a palavra no cemitério. Não sei se vocês lembram disso. Lembram? Lembra, JP? Eu tinha 2 meses de Verbo. Queridos, me lancei. Nós nos lançamos. Minha casa nos lançamos. Meu carro, fomos para lá e para cá, cemitério, leva cá e tal. Vai buscar quentinha, né? Vai buscar quentinha para cá. A galera de Aracaju veio para nos apoiar aqui. Foi extraordinário. Mas sabe o que aquilo causou em mim? Antes de ir, eu pensei: para que isso? Finados, visitar o cemitério? Para que isso? Mas eu parei a minha voz e disse: eu me rendo. Não sou mais eu, é Cristo vivendo em mim. Eu decidi ouvir um homem, porque eu reconheci naquele homem, e reconheço nesse homem, como um porta-voz, um embaixador do Pai, o nosso pastor.
E eu comecei a calar as vozes dentro de mim, e comecei a colocar o eco que vinha da voz dele passar por mim. Falei, vai dar certo. Vai dar certo. Porque a minha teoria, o meu conceito e preconceito até hoje me levou aonde? Me trouxe aonde? A uma família quase falida, devendo a estrutura, com tudo quebrado, tudo arrebentado, olhava para a perspectiva zero, e eu escolhi eu me render. Amém? Oh, aleluia, irmão. Comecei a aprender que a prosperidade, querido, ela começa por dentro. É de dentro para fora. Isso é prosperidade. Ela nasce aqui dentro, com uma revelação. Quem sabe que o melhor não é a cura, o melhor é dar saúde. Quem sabe que o melhor não é a misericórdia de Deus no dia do pagamento da fatura, é pagar à vista. Vamos chegar lá, vamos construir, vamos chegar no final do caminho, e esse tempo passa rápido. Os tempos estão se abreviando, querida, é verdade. Queria ler um texto com você em Josué 1,8, diz o seguinte: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido em tudo. Oh, irmão, eu queria destacar duas coisas aqui: meditar e cuidado. Essa meditação e cuidado, deixa eu perguntar uma coisa para você, responda com sinceridade: qual é o melhor lugar de se fazer? Meditar e cuidar. Aonde nós conseguimos ter a maior volume de meditação na palavra, e o melhor lugar para a gente cuidar um do outro na palavra? Aqui. É ou não é aqui? Você pode falar com mais convicção? É aqui? Isso. Que aí é bom porque a gente entende, né? Ali estiver aqui mesmo. Eu sei que na sua casa é bom também, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você já acordou um dia, não muito a fim de ler a palavra, aí você vem para o culto e você fala: rapaz, eu li a palavra aqui agora. Ou você vai para o V100 e fala: rapaz, acabei de ler a palavra. Não é assim. Tem lugar melhor para a gente meditar e cuidar do que nesse ambiente? Amém? Sabe, queridos, quando a gente se coloca de forma integral e íntima, e nós entendemos que o melhor lugar para nós inculcarmos na nossa cabeça que nós vivemos agora sobre um novo regime, como diz lá, sob nova direção, sob nova direção, isso nos leva a transferir a nossa condução, a nossa energia para um lugar. E nesse lugar, onde eu decidi, onde eu escolhi, junto com a minha família, nos render, entregar a minha vida, e quando eu entrego eu não quero pegar de volta, porque eu entendi que é nesse lugar que eu tenho segurança, proteção e avanço. Eu tenho que nesse lugar fazer algo. E o que é esse algo? Eu preciso depositar nesse lugar, eu preciso colocar nesse lugar os meus dons, os meus talentos e os meus tesouros. Integralidade e intimidade. Integralidade e intimidade. Corrinha, foto 3. E é nesse lugar
que a gente aprende a fazer isso. A deixar de olhar para nós mesmos, para os nossos problemas, para a nossa condição, e a entender que Deus nos chamou para irmos além dela. Que outro lugar lhe provoca isso? Porque em qualquer outro lugar vai falar, olhe para você, vai estudar para você, vai economizar para você. Não é assim. Se proteja, cuidado. Você vai... Aqui nos lança para fora. Para nós exercitarmos os nossos talentos, para nós exercitarmos depositarmos os nossos tesouros e os nossos dons. Eu não sei quem estava aqui nessa época, né? A Patrícia está em todas. Mas foi um batalhão de gente. Eu lembro o Marcel, Dona Renicelma. Rapaz, fizeram um tchá, né? Foi massa, intenso. Isso é, eu estou trazendo uma imagem para nós, para que a gente consiga visualizar e falar, é por aqui. Para dizer para nós mesmos que a vida a qual eu me rendo, não é apenas uma vida de culto dominical, é um exercício e prática de vida diária. Amém? Eu queria ler um texto com vocês, lá em Efésios 5, do 1 ao 2, conhecido, muito conhecido nosso, diz assim: sede, pois, eita glória, chamou a responsabilidade agora, sede, pois, imitadores de Deus, como servos amados, filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro. Queridos, o que é ser imitador de Deus? Imitar a Deus, queridos. Quem é o Deus que você conhece? Quem é o Deus que você conhece? Você só imita aquilo que você conhece, querido. Não tem como nós imitarmos alguém que nós não conhecemos. Quando aqueles comediantes vão imitar um personagem, eles estudam o personagem, para pegar o trejeito, a forma de falar. Não é assim? Quem é o Deus que você está imitando? Que eu estou imitando? O Deus do servir, de doação, de amor, de lançar expectativa, de renovidade de vida. Quem nós estamos imitando? No dia a dia. Eu trago essa imagem com muita responsabilidade do meu coração. Porque tem muita gente aqui na igreja que conhece a minha intimidade. Sabe como é que eu sou no dia a dia? Tem uma frase que diz que as palavras motivam, mas o exemplo arrasta. Ele pode arrastar você para o cume do mais alto monte, mas pode arrastar você para uma desfiladeira. Para onde o seu exemplo está arrastando as pessoas? E eu olho para mim e digo, para onde o meu exemplo está arrastando a minha casa? Porque não adianta eu fazer isso aqui na igreja, e na minha casa eu sou um brutamontes, um ignorante, um homem que despreza as necessidades básicas da família. Integridade, intimidade. O que você faz no oculto, Deus traz a publicidade no público. Sabe, queridos? Ora, calabaxi. O meu coração, quando eu decidi, quando eu escolhi me render, foi para ser integral, e foi para ser íntimo do Pai e dos meus irmãos.
Não dá para ser superficial, meu amado. Porque somos filhos. Qual é o pai que quer ter um relacionamento superficial com o filho? Oh, filho. Quer deitar no colo do pai. E o pai tem prazer quando ele deita no colo. Renissemos até hoje, pega Marcel no colo. Aí, e é verdade. Isso é relacionamento de pai e filho. Servo, faça. Filho, ele faz antes do pai pedir, porque ele ama, ele faz. É íntimo. Oh, aleluia. Sabe, queridos, lá em Lucas 6,38, é um dos princípios da prosperidade, que diz: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida, olha a condição, a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. A gente gosta do lado B do versículo, né? Só que as pessoas às vezes esquecem o lado B do versículo, que é bem bom também. Queridos, quando nós chegamos aqui, por que eu fiz a menção de setembro de 2015, nós participamos em outubro, a minha esposa chegou primeiro, ela veio antes na Verbo, eu fui muito resistente, confesso, no tempo de ignorância, fui muito resistente, e aí nos dedicamos, não sei o que, aquela coisa toda, glória a Deus. Em novembro tivemos essa ação. Quando chegou lá por volta do dia 20 de novembro, se eu não me engano, nós recebemos uma notícia. Eu e minha esposa, nós recebemos uma notícia do pastor. Vocês querem ir para a conferência de líderes e pastores em Aracaju? Porque como é? Pastor, minhas contas não estão pagas. Estou numa crise da poxa. E eu sei que lá é um investimento alto. Fico honrado. Porque eu acabei de chegar. O senhor está conhecendo agora. Mas o nosso pastor, ele insiste com as pessoas, queridos. Se tem uma coisa que nós nunca vamos poder dizer dos nossos pastores, são poucas coisas talvez. Acho que uma coisa que a gente pode dizer dele é que ele não dorme. É que ele desiste das pessoas. Ele não desiste. As pessoas desistem dele, é diferente. As pessoas desistem do processo, por isso que eu estou falando em processo. As pessoas desistem, porque não entenderam que o reino exige intimidade e integralidade. E aí ele olhou para nós e falou: vocês vão? Eu falei: pastor, vocês vão. Aí eu e Miss já, meu Deus, como assim? Ué, tá? Aquela coisa toda. E aí eu queria mostrar a foto da boa medida. 6. Essa é a foto da boa medida. Para provar que a gente esteve lá. Glória a Deus. Querido, nós fomos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tinha 3 meses de igreja. No meu currículo tinha a tarja escrito quase assim: fracasso. E eu estava num ambiente desse. Integralidade. Sabe, queridos, da mesma forma que você medir, você vai ser medido. Eu medi essa igreja, eu medi essa obra, eu medi o meu pastor. Não olhei para o ambiente pequeno. Eu olhei para o coração dele e disse: que coração grande, que homem íntegro, que homem abençoado, que homem honrado. Deus, acho que olhou para a gente e falou: eu vou dar mais uma oportunidade para esse casalzinho aí, bora. Essa foi a boa medida. Agora vamos para a recalcada. 8. Aleluia. Queridos, a recalcada é essa. Eu estava nesse ambiente feliz da vida aqui, ó. Terceira conferência. Está aqui a página, tá? É foto de lá, viu? Para provar que foi mesmo.
Terceira Conferência de Ministros e Líderes, 2015. Oh, que memória boa, queridos. Vocês não têm ideia do que esse ambiente fez para a minha vida. Isso daqui foi uma catapulta. O nosso pastor, quando olhou para a gente, ele nos deu, foi uma vacina tão grande. A próxima, sacudida. Essa é a foto sacudida, glória a Deus. Você sabe onde nós ficamos? Quem conhece o Hotel Radisson? Nós ficamos no Hotel Radisson, eu e a minha princesa. Oh, glórias. Essa foi a sacudida. A foto sacudida. Vamos à foto transbordante agora. Glória a Deus. Olha a foto transbordante. Queridos, quando nós chegamos, nós recebemos esse negócio aqui. Sabe o que tinha aí dentro? Guloseimas e mais guloseimas. Oh, meu irmão. Que saco. Olha, essa foi a transbordante. A próxima. Olha aí. Teve até como é que é? Teve até um momento ali, a fantasia, né? Temático, desculpa, temático. Teve um tempo. Por que eu falo que essa foto foi a transbordante? Porque, queridão, você não sabe como nós chegamos aí. Esse aqui foi o último dia. Nós saímos de lá transbordantes. Porque um homem não olhou com os olhos, ele olhou com o coração. De onde vem a fonte da vida. Aleluia. Oh, Pai, Tu és bom. Eu queria ler um texto com vocês. Aleluia. Em 2 Coríntios 10, 5 diz assim: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Saímos de lá cheios. E aí você poderia me dizer: poxa, vocês não eram nada na igreja e foram para uma conferência de líderes? Ah, meu irmão, né? Entendeu como é que é? Mas você sabe que isso é uma armadilha? Poderia ser uma armadilha para o meu coração? Porque o meu conceito e preconceito me leva à altivez. Mas eu disse, eu e minha esposa fomos desafiados a iniciar no Rema, que foi onde levou cativo isso. Rema, para nós, foi uma palavra revelada. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqueles que já fizeram Rema, que estão fazendo Rema, tem condição de dizer para você que não fez ainda, existe uma vida antes e uma vida depois do Rema. Existe sim. Não estou fazendo propaganda não, aleatório. Eu estou dizendo o que aconteceu na minha vida. Porque eu recebi tudo aquilo lá. Mas se eu não pegasse isso, já transferisse direto para trazer cativo o meu conceito, os meus achismos, eles estariam imperando até hoje. Sabe por quê, queridos? Porque o conhecimento da palavra, ele traz revelação. E você só interpreta a revelação se você estiver em comunhão, intimidade com o Pai. Ô, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa decisão que nós tomamos, sim, e a minha vida, as minhas contas não estavam pagas, viu? Quando nós tomamos uma decisão, não estava tudo, tem dinheiro sobrando, não, nós estávamos no processo. Lembra que eu falei para você que não era um testemunho, no processo? No processo. E aí nós fomos para o Rema. Meu irmão, desafio, quem já fez Rema e quem faz o Rema sabe o desafio daqui para Lagarto. Ô glórias! Aleluia! Mas sobre todos eles fomos mais que vencedores. O desafio financeiro, que não é pouco, era eu e minha esposa, e agora a gente paga o quê? Eu não sei, paga o Rema. E aí vai pagar o quê? Eu não sei, paga o Rema. E vai chutando para frente. E agora? Nem Rema, nem. Minha filha, vamos conversar, bora. Tá?
E foi assim. Mas por que isso? Porque nós precisávamos mudar uma coisa chamada mentalidade. E você sabia que mentalidade, ele é um padrão de pensamento? Mentalidade, ele é um padrão de pensamento. Nós, ao longo de uma vida, nos foi colocado um padrão de pensamento. E quando o texto nos provoca a renovar a nossa mente, ele diz, muda o padrão, velho. Muda o padrão, senão você não vai ser íntegro, senão você não vai ser íntimo. Por quê? Porque o seu padrão leva você a olhar para um outro viés. O viés da sua força, o viés do que eu posso, o viés do que eu consigo, o viés do que o meu salário comporta. Muda o padrão. Como é que eu fiz isso? Como é que minha esposa estamos fazendo isso juntos? Nós estamos fazendo isso juntos, nossa família está fazendo isso. Primeiro, vou cativar o meu pensamento. Como? Você vai ficar debaixo dos meus pés agora, porque agora quem manda é o rema. Eu tive outra escolha. Eu fiz a escolha de não ir para o rema, porque é um curso de teologia. Eu fui para o rema para renovar minha mente. Queridão, se você pode sair de lá um mestre, porque você tem uma bagagem teológica extraordinária. Mas se você não se colocar na condição de renovação da mente, você vai sair de lá com muito conteúdo, mas sem vida. Mas lá tem condição, lá tem unção, lá tem palavra, lá tem ambiente, para transformar você dos pés à cabeça. Sair lá até mais bonito. Aleluia. Falta 11. Aí, então, rema na veia. Rema na veia. Aleluia. Esse dia para mim. Oi, amor. E segunda é minha esposa. E mais uma galera aí, né? Mais uma galera aí. Glória a Deus. Mais uma galera. Aleluia. Processo. Aleluia. Queridos, ao longo desse processo, me foi apresentado duas coisas. Eu sou, vamos repetir comigo, vamos ver, faz de conta que vocês estão participando do negócio. Vai. Eu sou o que a Bíblia diz que e eu. Isso fala de uma coisa chamada direitos. Não é assim? Glória a Deus. Na nova aliança eu tenho direitos, eu sou filho. Quem sabe que eu tenho uma filha chamada Rebeca? A minha Rebequinha, princesa linda do papai. Ela tem o direito sobre o meu carro? Tem. Ela é minha filha. No entanto, o reino traz também uma coisa chamada privilégios. Privilégio tem a ver com maturidade. Ela tem o direito do meu carro, mas ela tem o privilégio de dirigir? Por quê? Porque lhe falta maturidade. Eu tenho, eu posso e eu sou. É um direito. Mas eu e você estamos na maturidade de ter, de possuir, de usar, de ser. Quando a gente fala de prosperidade, nós precisamos falar e medir em que maturidade, que privilégio desse balcão prosperidade nós estamos tendo acesso. Amém? Queria ler um texto com você, interessantíssimo, que me trouxe hoje pela manhã, para falar um pouquinho sobre isso. Lá em Gênesis capítulo 41, verso 37 e 44, diz o seguinte: e esta palavra foi boa aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus servos, e disse, faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há
tão entendido e sábio como tu. Vou dar uma paradinha aqui só para pescar um negócio que eu peguei aqui. Ele diz assim, Faraó dizendo a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. O Faraó reconheceu em José não só a sabedoria dele e o entendimento dele, mas a fonte. Querido, Faraó, um cabra daquele jeito, ele reconheceu a fonte, honrou José, mas José conseguiu transferir para o Faraó de onde vinha a fonte. Não basta ser próspero, as pessoas têm que reconhecer em nós a fonte da prosperidade. Aí ele diz o seguinte: tu estarás, uau, diga, eu estarei. Ele diz assim: tu estarás sobre a minha casa e pela tua boca você governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, e tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. Ele transferiu autoridade para a vida de José. Nós estamos numa nova e perfeita, isso é um anel, queridos. Isso é um anel. Ele transferiu para nós a autoridade. Numa nova e perfeita, eu e você temos autoridade. Amém? E fez vestir de roupas de linho. Quando eu me rendi, minhas vestes foram substituídas. Não por aquele cabisbaixo, abatido ele vai, mas porque sou mais que vencedor. Nele eu posso todas as coisas. Fui revestido de um novo homem. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. Ele marcou José com o símbolo da prosperidade financeira. Colar de ouro. Nós somos marcados nessa nova aliança, queridos. E fez subir no segundo carro. Josué não tinha carro e ganhou um carro. Você quer ganhar um carro? Que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Na nova e superior aliança, o nosso Deus colocou em mim e você uma promessa, um propósito. Eu estou num processo onde eu me rendi. E eu disse a você que em 2015, 2016, 2017, foi um processo. Nós estamos em 2018. E sabe onde esse processo me trouxe, queridos? Você põe a 12. Aleluia. Sabe onde é isso? Campina Grande. Eu fui para a conferência em Campina Grande, eu e minha esposa. Naquela lá do Radisson, em 2015, nós fomos abençoados por uma misericórdia. Em 2016, nós fomos também para a conferência de líderes, com muito, mas muito sacrifício.
Em 17, mais um parto. Em 18, o processo ao qual nós nos colocamos, ao qual nós confiamos, ao qual nós dissemos, eu me rendo, nos levou para um lugar aonde nós estávamos com as contas pagas, aonde nós estávamos com os processos caminhando, e nós provamos de um lugar, de uma unção, de uma visão, que fez assim, uau! Próxima. Além do tempo que nós tivemos juntos. Próxima. Aí, cara. Campina Grande é linda, viu? Próxima. Além disso, tivemos também na conferência de líderes. E em meio a esse processo todo, queridos, o que é que eu quero trazer para você, através da minha vida, do que eu estou experimentando? Tem um exercício que o pessoal faz, que morde uma laranja e diz, você sabe o gosto? Não, lógico, quem está chupando sou eu, não é assim? Só sabe o gosto da laranja quem está provando dela. Eu estou dizendo que o gosto dessa laranja é excelente. Valeu a pena, em 2015, eu ser atraído, eu ter me colocado, eu ter me escolhido, me render ao processo. Me render ao processo. Não apenas me rendi aqui, onde eu olhei para o meu pai e falei, pai, estou aqui. Eu me rendi ao processo completo. Como diz lá, barba e cabelo. Não tem muito cabelo, mas barba e cabelo. Eu me rendi. Como? Lá no início. Marcelo, vamos aqui, você quer, vamos junto, vamos para o diaconato? Oh, glória a Deus, diaconato, bonito, coisa boa, né? Aí quando você pega lá o rodo para lavar o banheiro, quando você pega as coisas para fazer, e aí você fala, não era bem essa a proposta. E aí o que você faz? Subjuga a sua carne e se coloca no processo, porque esse processo te estica, e ao ser esticado, você vai ser arremessado muito mais longe. Isso é prosperidade, porque o processo está sendo comprovado que ele é eficaz. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Quando nós entramos em 2015, uma família falida, doente, e hoje, o casamento da minha filha é restaurado, e hoje, Marcelo, eu e minha esposa vivendo, né, amor? Gatinha, o meu filho, graças ao bom Deus, está aqui em cima no Davi com os meninos. Minha Rebeca, na DI, na escala no DI. A minha sogra, uou! Coisa linda! Está aqui, nesse ambiente tão extraordinário, que é a porta de entrada da igreja, chamada Sala VIP. Se alguém vier me dizer que esse negócio não funciona, eu provo com a minha vida, com a vida da minha esposa, com a vida dos meus filhos, com a vida da minha sogra, que funciona. O senhor pode colocar aí a foto 16 aí, por favor, queridão? Lembra disso aí? Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu tive uma experiência muito ruim esses dias na minha casa, e a gente abriu as torneiras e não tinha água, velho. Ficou um dia, não, vai chegar água, vai chegar.
No dia seguinte, nada. Não, tem coisa errada. Aí a minha disse, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vai lá ver no vizinho se tem água. Eu falei, eu vou nada. Passar uma vergonha dessa, vou ver se tem água no vizinho. Não. Terceiro dia, todo mundo tomando banho de cuia. Quem é tomando banho de cuia? Compra aquele vaso de água mineral e cuiazinha assim. E cuidado, viu, não pode gastar muito não, que é água mineral. Oxê, é doida? Ah, bom. Vivendo uma limitaçãozinha, né? Que negócio de conta gota. Beleza, fui no vizinho. Amigão, tem água na sua casa? Tem. Vixe, tem água na sua casa? Tem. Eita glória, agora a Mitz arranca minha orelha. Aí, amor, tem água na casa do vizinho. Eu não disse que tinha água no vizinho. Vamos chamar o especialista. Chamei o especialista. Até Rafa, quem foi me indicou, o especialista. Queridos, tem coisa na nossa vida, quem tem que chamar o especialista é o Espírito Santo, viu? Aí chegou o especialista. Chegou o especialista lá. Pois não, rapaz, não tem água, tem água na rua toda, mas não tem água na minha casa. Ele olhou o registro lá fora, foi lá para dentro, se ajoelhou debaixo do vaso sanitário, arrancou um cabo que tinha lá, puf, tirou. Meu irmão, começou a fazer um barulho. E eu não vendo nada. Estava saindo, sabe o que da tubulação? Ar. Vento. Quantas vezes na nossa vida sai vento de nós? Estamos cheios de nada. Nada. O seu vizinho da esquerda prosperando, o da direita prosperando. E a gente não consegue entender o porquê a nossa vida não caminha. E de dentro sai o quê? Ah, minha vida não vale nada. Eu não sirvo para nada. Palavras ao vento. Ah. Mais impressionante que daqui a pouco começou a sair uma água tão forte, que inundou o banheiro e a sala. E o homem tentando botar o negócio de volta lá, porque a água estava muito forte. Isso. E sabe o que isso me ensinou? Pare de parecer uma besteira, gente. Mas pensa como eu sofri por causa desse negócio. Porque depois, o cara resolveu em 5 minutos, velho, que eu passei 3 dias sofrendo. Porque ele é um especialista. Se submeta aos processos. Deixe o especialista trabalhar. Deixe ele tirar o ar de dentro de você. Porque rios de águas vivas fluirão de ti. Aí ele olhou assim e falou assim. Falei, beleza. Quanto foi? Ele me cobrou lá. Eu falei, velho, 5 minutos de trabalho, foi essa grana toda. Mas ele é especialista, né? Vou fazer o quê? Eu estava sofrendo 3 dias. Aí a água voltou na torneira, glória a Deus, banho de chuveiro, obrigado, Senhor. Mas eu aprendi um negócio. Posso a próxima foto aí, por favor? Eu aprendi a não olhar mais para a torneira. Eu aprendi a olhar para a caixa d'água. Porque antes a minha expectativa era da torneira. Era da torneira. Acabou a água na torneira, acabou a água no mundo. Aí depois, não, mas antes da torneira vem a caixa d'água. Ou seja, tinha água na caixa d'água, mas não tinha na minha torneira, porque entre a caixa d'água e a torneira tinha um ar. Um nada lá dentro. Ar é nada, né, gente? Então você não vê, não tem nada ali. Aí as pessoas dizem, mas o que está acontecendo na sua vida? Nada. Nada. Mas por que não caminha? Mas não está acontecendo nada. Você vê o ar, mas ele impede. A caixa d'água cheia, pronta para derramar. E a torneira, nada. Mas sabe, queridos, quando a gente vai caminhando pelo processo, e aí você começa a ter integridade e intimidade. Você vai para uma palavra que expande o seu conhecimento. Uma palavra que leva você e desafia. E olha, é um desafio. Viver em fé é um desafio. Quando você fala, eu não vivo por vistas. Meu irmão, você sabe o que é isso? Você sabe o que é viver? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas de verdade,
lançar a esse ponto de falar, eu creio nisso que eu estou falando, eu creio no que eu estou dizendo. Quando você deixa de olhar para a caixa d'água, passa a próxima, e passa a olhar para isso. Se você morasse aqui do lado, você ia dizer que alguma vez na sua vida ia faltar água? Porque você está vendo. Enquanto eu não olhei a caixa d'água, para mim a minha expectativa era a torneira. Quando eu olhei a caixa d'água, eu falei, cara, são 2 caixas de 1.000 litros, velho, é muita água. Mas ainda assim, pode faltar, a depender do quanto você use. Mas aí, deixa eu entender para você, você sabe o que é prosperidade? Prosperidade é a ampla suficiência e abastança em tudo. Queridos, nós precisamos renovar a mente, se entregar para o processo, e dizer, pai, eu estou pronto para ser trabalhado, eu vou ser esticado sim, mas sabe por quê, queridos? Porque Ele quer te mostrar isso, Ele quer te mostrar uma fonte inesgotável, de recursos, não é só para a nossa vida financeira. Veja, a nossa vida financeira, ela se tornará, nós temos o direito, mas só vamos ter o privilégio de ter uma fonte dessa, jorrando nas nossas finanças, quando nós tivermos maturidade de lidar com isso. Porque se as finanças vierem de forma extraordinária, como uma tromba d'água, será que eu tenho, será que você tem condição de maturidade de lidar com isso, ou de sair por essa porta da igreja e falar assim, agora meu irmão, eu vou rodar o mundo, estou tão cansado, eu vou para um cruzeiro, está entendendo o que eu quero dizer? Nós precisamos chegar à maturidade, mas para isso precisamos nos submeter aos processos. E muitas das vezes nós, e estou dizendo desculpa nós, vou colocar por quantas vezes eu resisti a processos. Logo no começo mesmo, às vezes eu chegava em casa e eu falava, mas é muita coisa, não? Acho que não é para tanto assim, né? Eu fui, levei o banheiro, daqui a pouco veio a pastora e disse, meu filho, não ficou bom. Quando eu estava indo pôr o pé no carro, eu volto para lavar o banheiro de novo. E precisa disso tudo, Será que ela não está vendo que eu dei o meu melhor? Será que não está vendo que eu fiz? Será que não está... Meu irmão, quando a gente começa a entender porque Josué foi colocado como governador, porque ele foi transferido à autoridade, qual foi o preço para isso? De intimidade e de integridade. Nós percebemos que quando ele recebeu, não ficou para ele, ele fez prosperar a nação, ele pegou sua parentela toda e disse, tome junto comigo. E além de tudo isso, que talvez seja um motivo pelo qual eu e você somos prósperos, as pessoas reconheceram a fonte da prosperidade. Faraó reconheceu a fonte da prosperidade de José. Nós só seremos ou só conseguiremos ter acesso àquilo que nós já temos direito, por conta da maturidade, no momento que as pessoas reconhecerem em nós quem é a fonte dela. Porque se é tudo por Ele, para Ele, se isso não acontecer, é porque não estamos maduros ainda. Eu e você precisamos amadurecer rápido, porque a fonte quer jorrar, a torneira quer jorrar. Meu irmão, meu querido, teve gente que ganhou bilhões no ano passado com uma ideia. Uma ideia. O cara dormiu pobre, acordou rico, com uma ideia. Uma ideia. Uma ideia. A fonte está aí. Deixe ela jorrar.
prosperidade virá. Amém, queridos? Você pode baixar sua cabeça? Oh, aleluia, irmão. Pai, nós queremos te agradecer pela ampla suficiência, pela abastança, pela autoridade, pela prosperidade que o Senhor já nos concedeu, por essa nova e superior aliança. Muito obrigado por nos colocar em um lugar aonde existe processos, aonde aqui não se troca por um prato de lentilha nada, onde aqui não há negociação, onde valores e princípios são mantidos, onde a palavra vale. Obrigado por esse lugar, aonde o Senhor nos colocou, para sermos lapidados, a sermos sal e luz dessa terra. Eu queria, no nome do Senhor Jesus, te agradecer. Para você que ainda não teve o privilégio de fazer a escolha que eu fiz, de se render, de escolher, se render ao Pai. Eu queria que você, se você assim o desejar, levante a sua mão, ou levantasse a sua mão, que ainda não fez essa escolha, de se render ao Pai. Todos salvos? Obrigado, Pai. Amém. Aleluia.